Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Almirante Rodrigo, presidente executivo da ABINDE, e é com muita satisfação que nós abrimos mais este webinar no dia de hoje, desta vez contando com a ilustre presença do Almirante Hermann Iberê Boemer e do comandante Josmar Carreiro Freitas, respectivamente superintendente de obtenção e gestão de programas e assessor de engenharia offset da Superintendência de Obtenção e Gestão de Programas da Diretoria de Gestão de Programas da Marinha do Brasil. Agradecemos a disponibilidade das agendas para que nos passem informações a respeito deste tema, desmistificando um pouco esse tema. Sem mais delongas, eu passo a palavra para o presidente Dr. Roberto Galo para as boas-vindas oficiais a todos e aos nossos palestrantes. Por favor, doutor Galo. Boa tarde a todos. Almirante Iberê, muitíssimo obrigado por participar deste evento conosco. É importantíssimo para a base industrial de defesa entender os processos, as estratégias e os pensamentos das nossas Forças Armadas no que tange ao assunto de offset. Offset pode ser um grande habilitador para a indústria nacional. Temos alguns casos de sucesso bastante importantes, mas também, olhando o todo, todas as forças, todos os programas, algumas vezes os offsets falham. Então é importantíssimo a gente entender a estratégia da Marinha para que quando as empresas brasileiras, consorciadas com estrangeiras, forem propor algo para a Marinha, entendam a melhor forma de propor, e ao mesmo tempo, quando estas não estiverem na propositura, que podendo ser destinatárias do offset, entendam como persegui-lo. Agradeço a disponibilidade de tempo do senhor e também do comandante, o nome de guerra, Josmar, é isso? Muito obrigado, comandante Josmar. Eu desejo a todos um excelente evento. Muitíssimo obrigado. Retorno a palavra ao senhor, Almirante Rodrigo, por gentileza, está contigo. Muito obrigado, doutor Galo. Eu relembro aos participantes que, como das outras vezes, perguntas que eventualmente que quiserem ser formuladas poderão ser feitas pelo chat escrito. Eu as consolidarei e ao final da apresentação eu as passarei aos palestrantes. Por favor, Almirante Iberê, mais uma vez obrigado pela sua presença. A palavra está com o senhor. Almirante Rodrigo, muito obrigado. Antes de iniciar nossa apresentação, quero externar aqui a nossa satisfação de falar um pouco da estratégia de compensação comercial, industrial e tecnológica, que é o offset, na Marinha, para essa audiência tão especial, tão dileta. Essa nossa apresentação, nós a preparamos, dimensionamos um tempo de cerca de 20 a 30 minutos, acho que não vai ser mais do que 30 minutos, e ela visa justamente a mostrar de como a Marinha tem conduzido esse assunto, que outrora já foi tão polêmico, hoje é uma lei e que a Marinha é obrigada, naturalmente, a seguir. Ele suscita dúvidas, suscita especulações, até quanto a critérios de medição da capacidade de absorção dessa compensação, mas isso seria para um outro momento, para uma outra discussão. De qualquer forma, voltando aqui à nossa meta, nosso objetivo hoje é passar para os senhores, para as senhoras, como a Marinha tem encarado essa lei, tem cumprido essa lei, e esclarecer dúvidas que espero serem, como disse o Almirante Rodrigo, postadas no chat para que nossa tarde de hoje seja profícua. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o comandante Josmar, que vai conduzir essa apresentação. O comandante Josmar aqui na diretoria de gestão,
é o oficial responsável por conduzir todas as políticas e os contratos de offset nos acordos que envolvem, naturalmente, a Marinha do Brasil. Bom, Josmar, a palavra está com o senhor. Obrigado, Almirante. Gostaria de agradecer ao Almirante Rodrigo e ao Dr. Roberto Galo por essa oportunidade e também cumprimentar a todos aí que estão presentes, que estão dispondo desse tempo para a gente poder falar ou trocar um pouco de experiências a respeito do offset. Eu vou compartilhar a apresentação para a gente poder dar início. Bom, acredito que todos já conseguem olhar, então, como já o Almirante Birey já bem colocou, nossa ideia é falar um pouco da estratégia de compensação comercial, industrial e tecnológica na Marinha. Nessa apresentação de hoje, não tenho como pretensão esgotar o tópico ou entrar nos detalhes de como essa estratégia ela é implementada, propriamente dita. São vários partícipes nesse processo, mas apresentar, sim, os principais aspectos que estão relacionados ao offset no âmbito da Marinha e de forma que eu também possa compreender um pouco da participação da DGPEM nesse processo. Nossa intenção, então, é para a gente, primeiramente, nivelar o nosso conhecimento de offset, e aí eu abro um parêntese, vi muitos rostos conhecidos, inclusive muitos que poderiam estar fazendo essa apresentação quanto ao offset. Então, eu peço licença aos senhores, muitos dos senhores meus professores, com quem aprendi muito, mas é importante a gente nivelar um pouco do conhecimento e, eventualmente, fazer algumas colocações a respeito do offset. Um breve panorama do offset na Marinha, os principais números, a nossa base legal, inclusive no que diz respeito à legislação hoje na Marinha, que está em vigor, os objetivos hoje da PCONTIC, da Política de Compensação e a Defesa implementou, as diretrizes, os objetivos e diretrizes da Marinha e a nossa missão aqui na DGPEM frente a esse frente. É o momento, comandante Jorge Mário, o senhor perdeu o áudio. O senhor está sem áudio, comandante. Acontece que provavelmente alguém, o organizador, possivelmente o organizador, ele bloqueou os microfones. Aí, para eu reativar meu microfone, eu preciso sair da apresentação. A gente fez isso um teste anteriormente. Então, possivelmente foi isso o que aconteceu. Mas vamos retomar, então. Então, pergunta comum, sim, o principal, o que vem a ser o offset? Está sem a apresentação. A apresentação não foi. Vamos retomar a apresentação. Vamos, certo? Então, o offset, ele tem um início como fato gerador, importações que são realizadas acima de produtos de defesa, hoje no montante superior a 50 milhões de dólares. Aqui a gente tem um primeiro conceito, que muitas vezes nós acabamos discutindo isso durante o offset, mas por que importar, por que não importar? A premissa dessa apresentação é que essa decisão já foi tomada. O administrador, em determinado momento, com os parâmetros que tinha, ele decidiu pela aquisição, e essa aquisição, inclusive, podendo ser na indústria nacional, sendo que uma empresa brasileira, ela, naquela aquisição, ela também faz importações. Então, seja
a partir de uma licitação internacional, podemos assim dizer, que caracteriza a importação, ou por uma aquisição nacional, onde a empresa nacional ela importará o montante superior a 50 milhões, e aí a gente pode também ressaltar por fornecedor, essa relação entre o fornecedor estrangeiro e o governo brasileiro, a lei prevê que haja uma compensação nesse processo. Uma questão que normalmente se faz é justamente essa, mas por que importar? Eu diria que o offset ele não trata da pergunta por que importar, ele trata do assunto o que fazer quando importamos. Então, a partir do momento que existe uma relação fornecedor estrangeiro e o comprador de produtos de defesa brasileiro nessa condição, é necessário que haja um outro instrumento, um outro contrato administrativo que denominamos acordo de compensação, aqui chamei de acordo de offset, entre essas duas instâncias, que é o fornecedor estrangeiro e o comprador, a título de compensação. Então, a palavra que usamos é compensar. Mais uma questão que a gente pode pensar, mas pensar o quê? Se o governo está pagando por um contrato e vai receber seu bem, o seu serviço, o que o fornecedor estrangeiro ele tem a compensar? Nós vamos ver um pouco mais à frente, mas tem a ver com a política de desenvolvimento nacional, tem a ver com a tentativa de incentivar ou de fomentar a base de indústria de defesa, mesmo quando a decisão da administração foi por importar, ou mesmo quando a indústria brasileira resolveu importar. Então, aqui eu chamo a atenção que muitas vezes, quando há a decisão de se comprar no Brasil, mas a empresa brasileira ela importa, quando exigimos a cláusula de compensação, nós estamos falando para as grandes empresas brasileiras, seria melhor você olhar para a indústria brasileira ao invés de importar? É isso que o offset ele também deixa a pergunta no ar. Então, retomando, a partir de importações acima de 50 milhões, obrigatoriamente existe uma necessidade de compensação. Nos casos abaixo de 50 milhões, ela é dispensável. E essa compensação registrada nesse instrumento denominado acordo de compensação, ela é desdobrada, né, ou ela registra objetos de interesse que são chamados projetos, que são os projetos de offset. Esses projetos, né, eu denominei 1, 2 e 3, ou N, eles podem trazer como beneficiários desses projetos a indústria nacional, órgãos do governo, a própria força que está comprando, e pode introduzir, inclusive, um outro partícipe que seria um fornecedor de offset. Nesse nosso cenário, eu também aproveito a oportunidade para chamar a atenção das empresas, dos representantes das empresas que estão participando, como oportunidade também de negócio. Entendendo que nós temos grandes empresas nacionais com produtos de defesa que exportam, a política de compensação, de offset, ela não se restringe ao Brasil, pelo contrário, é uma política internacional. E, eventualmente, a empresa que está exportando, ela pode necessitar de um parceiro para que faça esse papel de fornecedor de offset, ou seja, executar esses projetos, num outro país que exige essa mesma compensação. E essa compensação ela é traduzida em determinadas transações, como chamamos. Ela pode ser uma transferência de tecnologia, ela pode ser investimentos, ela pode ser uma coprodução ou produção sob licença ou subcontratação, que são, com ligeiras nuances, ela tem características similares, porque elas geram carga de trabalho para a indústria nacional, ou, eventualmente, uma cooperação industrial, que também é considerado, nesse caso, uma modalidade de compensação. Em suma, o offset, a partir do momento em que há uma importação, nós vamos ver que existe uma lei, né, que estabelece esse requisito para que sejam negociadas compensações em favor do Brasil, que podem beneficiar indústria nacional ou organizações brasileiras, entidades brasileiras, públicas ou privadas. E tentando trazer um pouco isso em números, né? Então, hoje, na Marinha, né, esse panorama na Marinha,
nós temos 7 acordos de compensação vigentes. Esses números, a gente fala de números que já foram consolidados, e como nós temos participantes aqui da apresentação de diversos setores, são os mesmos números que o Ministério da Defesa, por exemplo, ele possui. Nós temos hoje um número de 45 projetos de offset em andamento, o que nos faz uma performance de aproximadamente 5 bilhões em obrigações acordadas. Vou fazer, então, mais uma analogia, pensando, né, o que seriam, né, o offset. Eu costumo falar sobre o nosso cartão de crédito. Nós, quando compramos o nosso bem, nós adquirimos o bem e nós pagamos. Muitas vezes usamos o cartão de crédito. Recebemos o bem e, posteriormente, quando cumprimos a nossa obrigação do pagamento, alguns cartões eles nos oferecem um benefício, seja por milhas, seja por pontuações. Outros cartões eles não oferecem esse benefício. Sejam cartões que ofereçam um benefício ao titular do cartão ou aqueles que não oferecem, o preço do bem é o mesmo. Isso a gente remonta a uma outra questão, né? Se existe valor ou não aos projetos, aos acordos de compensação. Entretanto, eu chamo a atenção que, quando eu quero fazer essa analogia, que existe um benefício por trás da aquisição, existe uma compensação por trás dessa aquisição de compras de cartões de crédito. Então, quando nós falamos de 5 bilhões de obrigações acordadas, significam que foram 5 bilhões em compensações, onde foram recebidos os bens ou serviços e também foram oferecidos contrapartidas que foram negociadas pela Marinha. Posso aqui também chamar a atenção porque ele é bastante, particularmente eu considero bastante efetivo quando nós temos uma concorrência. Nós temos 3 ou 4 empresas participando de um processo de seleção e elas oferecem, digamos, o mesmo preço. Aquela que oferece maiores compensações, elas têm maiores chances de ser selecionadas, satisfeitos os demais requisitos. Então, eu espero que tenha trazido uma luz, né, um direcionamento sobre esses créditos, como chamamos, né, essas obrigações acordadas, para que a gente possa entender também e acompanhar de onde vem, né, essa determinação. Então, pegando como princípio a lei de licitações, né, lei 866 de 93, ela em 2010 ela teve um aditivo, ela foi complementada pela lei 12349, no parágrafo 11º, artigo 3º, onde as práticas de compensação podem ser exigidas. Além disso, no âmbito da esfera federal, a lei 12598 foi regulamentada pelo decreto 7970, ela estabelece as normas especiais para as compras, contratações e o desenvolvimento de produtos de sistemas de defesa. Nesse momento, a gente consegue perceber que ele também chama atenção para o offset, mas ele também acrescenta outras características ou requisitos que devem estar em contratos, né, de compras, como, por exemplo, o percentual de conteúdo local. São indícios que o governo federal ele tem apontado para as forças singulares, em especial, né, seriam forças singulares e os órgãos vinculados ao Ministério da Defesa, da importância de, mesmo quando há decisão de importação, que se preocupe com a base indústria de defesa, com o percentual de conteúdo local, com projetos ou compensações que venham a beneficiar essa mesma base. Por sua vez, a portaria 61 do Ministério da Defesa, ela define a política de compensação tecnológica, industrial e comercial de defesa. Nós chamamos de PCONTIC defesa, né, como ela é chamada. Ali tem algumas definições e alguns objetivos e orientações, e cada força, e aqui eu chamo a atenção para a Marinha, ela definiu regras, ou diretrizes, normas e procedimentos, de forma a sistematizar esse processo, sistematizar fases desse processo, também com atribuições para órgãos, organizações militares. Então, como a gente pode perceber, o comando da Marinha, né, através da portaria 223, ele apresenta diretrizes para a compensação no âmbito da Marinha, e o Estado-Maior da Armada, que é o nosso órgão de direção geral, ele estabelece atribuições. E, por sua vez, nós temos uma norma, uma SGM, que trata sobre normas sobre licitações, acordos e atos,
no capítulo 14, que trata sobre acordo de compensação. A política, então, do Ministério da Defesa, ela tem esses 4 principais objetivos, tentando ver o alinhamento do que já foi dito, né? Então, o primeiro seria fomentar a capacidade tecnológica, buscar uma autossuficiência da nossa cadeia produtiva, diminuindo a dependência externa, né? E aí muitos já receberam esse questionamento, mas como a gente vai fazer isso se a decisão foi por importar? E aí eu volto a mesma colocação. Essa autossuficiência, ou diminuindo a dependência externa, a partir do momento da decisão, né, lembrando que aqui é uma política de compensação já, não uma política de obtenção, ela visa trazer esse objetivo, ou trazer benefícios, ou trazer com que a participação da nossa base de indústria de defesa para esse mesmo processo, buscando, assim, uma inserção internacional. A partir do momento que nós temos a compensação com a indústria brasileira, é razoável que haja uma parceria entre a indústria internacional, né, os fornecedores internacionais e a indústria nacional. E a gente, nessa forma, com a qualidade que temos da nossa indústria, especialmente com os produtos de defesa de alto valor agregado, a gente tenta fazer essa inserção no mercado, no cenário internacional. E consolidar a nossa base tecnológica nas áreas de estratégia de interesse nacional de defesa. Aqui a gente também pode fazer, né, o que seria isso, o interesse nacional da defesa. Nós temos diversos documentos, né, que tratam disso. O mais recente que a gente pode chamar, por exemplo, a mente, é a Política de Estratégia da Marinha, o PEM, que foi recentemente entregue pelo nosso comandante de força, né, ao nosso presidente da República, onde ele visa priorizar ou dar, né, as principais diretrizes do que vem a ser de interesse de defesa, né? No âmbito da Marinha, claro, certamente. Esses objetivos, né, pensando que nós temos a defesa, né, aqui os objetivos que foram apresentados pela política da defesa, eles são traduzidos dentro da Marinha, que tem seu vínculo. Então, o objetivo na Marinha seria promover o crescimento dos níveis tecnológicos, por meio de aquisição de novas tecnologias e modernização de métodos e processos. Nós buscamos também ampliar a quantidade e a capacidade das empresas nacionais na fabricação e manutenção de produtos do setor naval. Temos também a possibilidade de capacitação, desenvolvimento e especialização de recursos humanos, busca de novas oportunidades de emprego, geração, né, de emprego e obtenção de recursos externos. É interessante a gente refletir sobre esses objetivos, né? São objetivos das diretrizes de offset na Marinha, primeiro, porque eles são vinculantes aos objetivos da defesa. Segundo, porque a gente pode perceber que existem objetivos dessas diretrizes que eles são devidos a fases distintas. Então, se nós fôssemos pensar no processo de obtenção, nós teríamos, por exemplo, fase de planejamento, onde a gente vai precisar definir o que queremos, mas, acima de tudo, definir o que a nossa indústria de defesa ela precisa. Quais são as áreas de interesse que são convergentes para a força? Quais são as áreas de interesse, o que eu estou falando também de compensação, claramente, quais são as áreas de interesse que têm alinhamento com aquela obtenção que está sendo realizada. Nesse momento, nós vamos conseguir identificar gaps e aí sim promover o crescimento do nível tecnológico. Então, a gente só consegue promover um crescimento do nível tecnológico se nós soubermos onde nós estamos e onde queremos chegar. Nós só conseguimos ampliar a quantidade e a capacidade das empresas nacionais se nós conhecermos o potencial, né? E aí eu, né, saltando aqui para a oportunidade de emprego, certamente isso está tudo associado a uma carga de trabalho, um plano de carga, e a nossa grande dificuldade no cenário, né, que temos. Então, é um risco que temos, mas algo que precisa ser gerenciado. Isso tudo vem na fase de planejamento. Até o momento que chegamos na etapa de execução ou negociação, onde nós conseguimos implementar esse planejamento, implementar ações que visam atender esses objetivos. Então, nós vamos definir áreas de interesse para capacitação, parcerias que podem ser estabelecidas
com empresas internacionais, gerando oportunidade de emprego, gerando carga de trabalho, consequentemente, novas oportunidades de emprego, e, eventualmente, obtendo recursos externos, seja diretamente ou indiretamente, para benefício não só da Marinha, mas para o incremento do nível da capacitação tecnológica industrial da base industrial de defesa. Nós falamos dos objetivos. Então, assim, quais são as diretrizes? E aí eu já começo a falar, né, um pouco do nosso dia a dia, como nós tentamos traduzir isso, quais são as diretrizes que recebemos para que possamos implementar tudo isso que estamos falando. Então, compete a nós conseguir detalhar o processo que está relacionado às atividades de compensação. Compete também, né, às organizações compradoras, e aqui inclui-se a DGPEM, conseguir negociar as compensações valendo-se do poder de compra. É o momento que temos para negociar os melhores projetos de compensação. Por obrigação, nós temos que explicitar o propósito dos acordos desde o início das negociações com os fornecedores externos. Nesse momento, como fazemos isso desde o início, as empresas internacionais elas começam a buscar parceiros nacionais quando não possuem, e é uma pergunta que tem para você, mas como essas empresas fazem isso? A minha recomendação para as empresas estrangeiras, ela sempre parte das grandes associações, dos clusters, e assim essas empresas elas conseguem ter a visibilidade das empresas que são, né, potenciais candidatas, ou seja, a participar do processo de aquisição, seja um processo de compensação. É nosso papel também incentivar a participação de empresas nacionais. Uma das formas de fazer isso é através dessa oportunidade que temos aqui de apresentar como se transcorre as atividades de offset. Nossa diretriz, a quinta, é priorizar a transferência de tecnologia, visando a elevação do nível de capacitação dos recursos humanos relacionados à base da indústria de defesa. Então, essa diretriz, por exemplo, ela tende a nos apresentar a qualidade dos projetos que nós devemos exigir. Nós também temos como diretriz incentivo a investimentos para a promoção do desenvolvimento dos setores de interesse da Marinha. Nossa diretriz, e essa é um pouco mais específica para a DGPEM, interagir com os demais órgãos do governo e entidades, visando o desenvolvimento industrial para absorção de novas tecnologias, promoção do desenvolvimento e envolvimento dos setores da base da indústria de defesa, buscar a nacionalização da produção, manutenção e operação. E esses dois últimos, né, mantendo o estímulo continuado da base, eu costumo dizer que um dos melhores projetos de offset é quando nós compramos no exterior e quando ele é fabricado no Brasil. Porque nós conseguimos ter um movimento de nacionalização do bem, nós conseguimos ter empresas nacionais capacitadas a manter posteriormente o ciclo de vida daquele item. Eu lembro muito do Coronel Afonso, que está presente na participação, quando ele chamava a atenção do American Buy Act, onde é uma política de obtenção americana, que ela praticamente está em vigor até hoje, sem muitas alterações, em que visa que um fornecimento para o governo americano, né, você precisa ter condições mínimas de instalação no país. E nós não temos esse tipo de instrumento, mas nós temos a compensação comercial, industrial e tecnológica, que tem uma analogia, por assim dizer, a esse fim, que sim, visando a nacionalização da produção, manutenção ou operação. Lembrando que, em conjunto com a atividade de offset, e previsto na Lei 12.598, nós temos também a orientação de estabelecer o percentual de conteúdo local. Também me lembro de alguns anos atrás que havia um projeto de lei sobre conteúdo local. Eu acredito que esse projeto de lei ele foi arquivado, mas foram iniciativas visando sempre o estímulo continuado à base da indústria de defesa. E, finalmente, isso vem ao encontro à missão da DGPEM, que nós, aqui na DGPEM, temos o propósito de atuar no planejamento, na coordenação central da gestão de programas e projetos de obtenção, seja de manutenção de sistemas e dos meios navais, que são definidos pela alta administração. Participar dessa gestão do ciclo de vida, desde a sua concepção até o descarte, coordenando também com as demais diretorias especializadas e organizações militares.
Aqui a gente chama atenção porque a DGPEM, hoje ela não faz a aquisição de todos os produtos. Nós temos diretorias especializadas que elas, além de contribuírem para os processos de obtenção que são realizados pela DGPEM, alguns projetos ainda estão sendo adquiridos, né? A obtenção ainda acontece nessas diretorias especializadas ou determinadas organizações militares que são, por assim, designadas para tal. E tudo isso que nós estamos falando também vale nesses processos. E nós também servimos, né, como repositório de conhecimento institucional adquirido nesse novo tipo de gestão. Eu só queria elencar ainda duas tarefas que ainda compõem a nossa missão, ou seja, para atingir essa grande missão, né, que eu considero bastante abrangente, nós temos, dentre algumas atribuições, né, ou tarefas, nós devemos gerir, coordenar e executar os programas e projetos de obtenção e desenvolvimento dos meios e sistemas navais, como já foi dito, nas fases de concepção, preliminar, de contrato e de execução, coordenado com todos os players envolvidos. Pensando no offset, nós temos toda essa fase preliminar que ela permite ou gera toda a infraestrutura, por assim dizer, ou toda a preparação para que nós possamos efetivamente negociar com propriedades os acordos de compensação. Não é possível que uma organização militar ela faça isso sozinha. Sem dúvida, ela precisa da interação com a base da indústria de defesa, com as outras empresas, com os clusters. Sem dúvida, isso é fundamental para que a gente possa gerir e efetuar essa gestão contratual. Inclusive, quando tratamos das cláusulas contratuais, seja de garantias ou das cláusulas específicas do acordo de compensação de offset. Em linhas gerais, né, essas tarefas, elas visam permitir que a gente compreenda que, a partir de tarefas que são designadas a DGPEM, como esse órgão, como o Almirante Iberê comentou, que ele está acompanhando, que está centralizando essas informações de offset, mas também está assessorando e buscando se relacionar com a nossa indústria, porque todas essas informações nós prestamos contas ao nosso órgão de direção-geral, que é o Estado-Maior da Armada, para que nós possamos compreender, né, e podemos assessorar o órgão de direção-geral nesse processo como um todo. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouco, né, das etapas, né, ou atividades envolvidas na estratégia de compensação que está sendo utilizada na Marinha. Também espero que tenha ficado claro quão alinhados estamos com essa política da defesa. E nesse momento, eu venho agradecer essa oportunidade que tivemos de compartilhar essas informações e agradeço a atenção e o tempo disponibilizado por todos. Muito obrigado, comandante Josmar. Quem agradece é a ABIND e os participantes deste webinar. Temos uma primeira pergunta. Como funciona a seleção de empresas que irão receber os projetos de offset? Há algum cadastro de empresas que possam ser elegíveis a receber os projetos de offset? Bom, essa é uma excelente pergunta. Vendo aqui também um comentário do Coronel Afonso. O Coronel Afonso ele foi o meu chefe direto ali no IFIR, na Divisão de Desenvolvimento Industrial. E no Instituto, né, de Fomento e Coordenação Industrial, nós tínhamos um cadastro de empresas do setor aeroespacial. Certo, Coronel? E ali era um primeiro, chamamos assim, um primeiro painel para que a gente pudesse apresentar as empresas. A Marinha, a gente não tem ainda um cadastro de empresas do setor para que a gente apresente para os fornecedores estrangeiros. Essa aproximação com a indústria e definição de como nós trataremos essa apresentação, ela está em andamento. O que eu apresentaria como resposta e recomendação seria que houvesse realmente uma aproximação
dos clusters e para a própria Bind nesse processo, porque certamente as empresas estão buscando, empresas estrangeiras, digo, estão buscando empresas nacionais de qualidade. Então, a primeira etapa seria isso. A segunda etapa seria o cadastro dos produtos de defesa como empresa de defesa ou empresa estratégica de defesa. A chancela do Ministério da Defesa, certamente, ele é de relevância para que as empresas possam selecionar seus parceiros. E a Marinha, nesse momento, ela também deixando um pouco mais claro, a gente não indica empresas. Nós recebemos o projeto com o beneficiário proposto. Nós indicamos muitas vezes, sim, as organizações de Marinha, porque nós temos o controle da nossa força, sabendo quais são os projetos que são de interesse atualmente da força. Muito obrigado. Temos mais uma pergunta. Muitas empresas são elegíveis para projetos de offset, mas não têm recurso suficiente para se preparar para recebê-los. Se existe alguma iniciativa, por exemplo, junto à FINEP ou junto ao BNDES, para que exista subvenção ou financiamento para possibilitar esta capacitação. Está sem áudio, comandante. Pois não, eu estava alinhado aqui com o Almirante. Almirante, também é uma excelente pergunta, já tivemos uma experiência sobre isso. Hoje, atualmente, nós não temos uma parceria com esse objetivo. Entretanto, em outras ocasiões, nós já tentamos fazer uma abordagem e a recepção ela não foi ruim. Então, a Marinha, ela, por si só, ela tende a considerar isso bastante razoável, porque nos projetos de offset, as empresas nacionais elas também têm custo. Então, quando a empresa ela participa como beneficiária, ela, por exemplo, problemas que nós já enfrentamos com beneficiários. Poxa, mas eu vou pegar um engenheiro meu que está trabalhando e vou mandá-lo para um curso no exterior. E os custos, e como a gente faz isso? Então, a Marinha não tem hoje uma iniciativa específica para isso. Mas eu acredito que uma parceria, sempre com as grandes associações, em busca desse benefício, isso é bastante salutar. Só vou fazer uma ressalva, eu não estou querendo jogar a responsabilidade para as associações ou para os clusters. Eu estou falando nesse tom, título de esclarecimento, porque eu tenho a plena consciência de que boa parte da nossa base de indústria de defesa ela é formada de poucas pessoas. Né? Muitas vezes são os sócios que representam essas empresas e que ele não tem uma estrutura capaz, vamos chamar assim, de se mobilizar para estruturar um projeto ou, eventualmente, obter esse recurso. Então, nesse contexto, eu acredito que a gente, centralizando o esforço em uma associação, isso poderia beneficiar os associados. E, sem dúvida alguma, fazendo contato, seja com a Marinha, né, ou com as outras forças, acredito, né, piamente pelo relacionamento que já tive, né, e a gente está restabelecendo esses contatos, que as outras forças também têm interesse de que isso aconteça, de fazer essa aproximação, ou apoiar essa aproximação, digo dessa forma, né? Temos mais uma pergunta. Não sei se eu entendi a pergunta do senhor Leonardo Taborda Sandor. Como as licitações e compras com dispensa de licitações serão dadas informações às empresas da base industrial para que possam participar dos projetos? Sim, estou vendo a pergunta aqui do senhor Taborda. Mas também uma pergunta... Nós estamos sendo bastante pontuais e específicos, e isso é bastante... A gente vê como o nosso público ele conhece, né, do processo. Eu vou trazer à luz aqui uma questão, né, e ela vai de encontro ao que eu falei. Então, quando nós temos uma concorrência, um processo de seleção, onde nós temos mais, né, de um concorrente, ele fica nítido a vantagem do processo de offset, porque para o mesmo preço,
aquelas empresas que apresentarem compensação, elas apresentam vantagens maiores para a indústria, digamos, para o Brasil, né? Ou seja, uma compensação para o Brasil. Quando tratamos de inexigibilidade ou dispensa, o processo torna-se muito mais difícil de ser executado. Então, a relação ela passa a ser unívoca. E muitas vezes nós temos complicadores para fazer essa divulgação. Então, voltando à pergunta do Sr. Taborda, como nós damos informações às empresas? Compreendendo que atualmente nós não damos nem para a concorrência atualmente, né, isso é algo que a gente pode estudar de como fazer, de igual modo a gente não tem a atribuição de dar informação à base da indústria de defesa. O que tem se procurado a fazer, e isso eu digo porque recentemente eu participei de reuniões com a BIND, é apresentar o panorama e a expectativa do que está sendo planejado pela Força. Então, novamente, alinhado com a política e estratégia da Marinha, existem desdobramentos que ocorrem e que são coordenados pela diretoria. E sempre que possível, através da nossa autoridade aqui, que é o diretor, figura do diretor, de gestão de programas, nós repassamos as informações para que, nas grandes associações, para que isso se torne visível. Lembrando que uma preocupação do administrador público é sempre o princípio da isonomia do processo. Então, como nós vamos dar informação para uma empresa em detrimento da outra? Então, a publicidade, ela sempre se dá nas grandes associações dos clusters, para que não haja esse risco de benefício à empresa A e à empresa B. Obrigado. Teríamos conhecimento de uma meta de offset em dólares americanos para os próximos anos, comandante? Bom, vamos pensar, pensando naquele slide que foi apresentado sobre o fator gerador, ou sobre o que é offset, né? O offset ele tem um fator gerador, ou um fator gerador que é a obtenção. Então, certamente que essa meta de offset, eu diria certamente porque vai sair na LOA, a aquisição. Então, a dica, né, que existe, né, é que a gente tenha atenção no planejamento, na sinalização da economia e do que o governo ele vai permitir ou autorizar, né, para cada força. Então, associado àquelas aquisições, ou aquelas autorizações de despesa, né, nós temos uma ideia do que poderá ser importado ou não importado. Então, fazendo uma ressalva aqui, vamos pensar que foi autorizado a aquisição de um projeto de aquisição de um navio de apoio, seja ele qual for. Então, nós temos na LOA o percentual, o valor né, que deverá ser atribuído, ou de uma forma global, dos projetos estratégicos. Estima-se que haverá um percentual de conteúdo local, porque está sendo prática. Então, eu diria assim, com uma regra de bolo, né, se eu fosse planejar, né, não há uma resposta certa para isso, Almirante. Então, eu estou tentando auxiliar a indústria na visão que eu tenho do processo. Pegando a LOA, pegando aquilo que foi destinado a projetos estratégicos, e se a gente atribuir um fator de 50%, nós temos né, grosseiramente, um percentual de potenciais offsets que nós teremos. Então, essa seria uma estimativa grosseira. Mas a DGPEM hoje ela não trabalha com metas de offset. Obrigado. Vamos, então. Se ainda estaria em execução o offset do programa do ProSub para os submarinos convencionais? Sim, a gente ainda tem projetos, ainda tem atividades em andamento, sim. Aqui é mais uma opinião, né? Mas vamos lá. Se não seria mais apropriado que somente uma EED ou uma organização militar fossem as reais beneficiárias de um offset? Se colocar isso em uma política de defesa formal não seria essencial? Sua opinião, no caso é uma opinião. Eu vejo que nós temos representantes de várias empresas, então eu vou fazer uma retórica. Vamos imaginar que a Marinha selecionou apenas a empresa A para os próximos 5 anos ser beneficiária de acordo de compensação. Eu não consegui ver
a imagem de senhores, mas eu acredito que isso vai chamar a atenção, né? Certamente, eu não vi o nome da pessoa que colocou, talvez fosse o Antoniazzi, né? Sim, o senhor Antoniazzi. Maurício Antoniazzi. Certamente ele tem alguma expectativa, ou então algumas ideias. O que né, seria interessante a gente compreender o que levou o senhor Antoniazzi a ter essa ideia. Porque todas as ideias, né, elas têm vantagens e desvantagens. E para que isso se realize, eventualmente a gente teria que conduzir isso para a defesa. E pensando como né, como o senhor colocou, né, que é uma opinião, certamente eu estou me furtando um pouco de dar a opinião sobre isso, mas eu estou tentando conduzir a um pensamento. O fórum dessa discussão de orientar a política, ela é da defesa, né, a prerrogativa da defesa. Certamente que subsidiar a defesa com posições assim podem partir tanto da Marinha, das Forças Singulares, ou também de grandes associações. Então, seria interessante também, assim, oportunamente, né, a gente compreender um pouco mais dos benefícios que o senhor Antoniazzi ele observou. O senhor Luiz Gama pergunta se as organizações militares da Marinha que receberam offset, se elas conseguiram realizar um spin-off das tecnologias que foram internalizadas. Essa é uma boa pergunta, eu não tenho essa informação. Entretanto, eu poderia né, chamar a atenção o seguinte, se a gente estivesse falando de beneficiários, empresas, seria mais fácil a gente observar spin-offs nas empresas, né? Mas eu não tenho essa informação, eu confesso que nós vamos ativar um grupo de trabalho interno e eu vou fazer essa pergunta, tentar fazer um levantamento para que numa outra oportunidade eu possa ter essa resposta. Mas é uma excelente pergunta para a gente poder ter um registro, um acompanhamento. Peço desculpa aí por não ter a resposta no momento. Prosseguindo, então, se há projetos com offset na Marinha em aberto, que ainda não tem alguma empresa que esteja sendo beneficiária do offset? Vamos, por assim dizer, nós temos acordo de compensação em fases distintas de processo. Então, nós temos processos que estão na fase de acompanhamento, que foram aqueles que eu listei. E nós temos, pelo menos na DGPEM, que eu posso falar, nós temos um RFP no mercado. E para esses, nós não recebemos ainda, porque tem um prazo, eu não sei de cabeça, não sei se o Almirante Iberê teria essa informação, mas deve ser, o Almirante falou que 11 de outubro nós devemos receber as ofertas. Então, naquele momento, nós vamos receber o plano de compensação, que é o instrumento que vai estar registrado com a oferta de offset, na oferta de compensação, e os beneficiários. Entretanto, eu gostaria de alertar, nós não sabemos ainda se ele vai se enquadrar naqueles 50 milhões. Então, lembrando que a obrigação de offset ela só é obrigação quando ele supera os 50 milhões de importação. Então, o que eu posso dizer é isso. Embora não proíba quando é inferior, né? Perdeu seu áudio, comandante. Obrigado, Renato, desculpa. Exatamente, o senhor está plenamente correto. Mas eu vou compartilhar com o senhor uma pergunta que me fizeram. Recebi um telefonema de uma organização militar, que ela ia participar de um processo, e ela perguntou, estou com um processo que deve ser abaixo de 50 milhões. Aí eu falei assim, pois não. Aí ele falou assim, a legislação ela fala que eu preciso avaliar a viabilidade. E aí a gente entra na questão. Então, é verdade, sim, abaixo de 50 milhões, mas desde que seja considerado viável. E aí eu caio nas outras questões que já apresentaram, mas será que é uma inexigibilidade? Será que é uma dispensa? Temos concorrência? Então, a análise de viabilidade, ela permeia essa decisão abaixo de 50 milhões. Temos mais uma aqui, comandante. Pois não? Pergunta se, também é opinião, né? Se não seria mais apropriado que os processos de offset fossem centralizados num único órgão, por exemplo, o Ministério da Defesa. Excelente pergunta também do seu Novelino, se eu não estou enganado. Na verdade, esse processo ele é centralizado. Então, vamos entender um pouco. Lembrando da estrutura
da base legal que eu passei, possivelmente eu passei um pouco rápido demais, mas é oportuno que a gente tenha esse momento. Tudo começa na esfera federal, e o segundo passo é o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa hoje, ele atua uma forma de centralizar todas as informações das forças singulares e dos órgãos vinculados que também adquiriram produtos de defesa. Então, hoje, ele funciona dessa forma. Além disso, a 12598 e principalmente a 7970, elas estabelecem a Comissão Mista da Indústria de Defesa, que também tem envolvimento nesse processo. Então, o que acontece é que a defesa, ela não faz a obtenção. Quem faz a obtenção é a força. A relação entre fornecedor estrangeiro e o comprador ainda é na força singular, ou nos órgãos vinculados à defesa. Por isso que eu acredito que a defesa também ainda não chamou para si a centralização da obtenção e nem a centralização da negociação. Mas ele já coordena, portanto, a título também de esclarecimento, nós, como Força Singular, nós prestamos conta anualmente ao Ministério da Defesa, isso está em andamento no momento. A DGPEM está assessorando o Estado-Maior para que encaminhe informações ao Ministério da Defesa para que dê conta de todos os acordos que estão vigentes, o volume de créditos, do valor daquela aquisição, o percentual que já foi executado. Então, sim, o Ministério da Defesa ele faz esse acompanhamento positivo dos projetos de offset. Temos mais uma aqui. De uma certa forma, a pergunta também inclui a ABIND. Se a Marinha dispõe atualmente de um banco de dados, o senhor Kleber se refere como um mapeamento atualizado e efetivo em termos de maturidade organizacional e tecnológica de toda a BID que seja de interesse da Marinha. Antes de passar para o comandante Josmar, eu gostaria de dizer que a BID está encerrando um grupo de trabalho que está sendo realizado com a Marinha do Brasil, exatamente no sentido de que esses dados eles sejam buscados. Foram divididos em 5 subgrupos. Houve o subgrupo de obtenção, de capacitação mútua, de CTI, de projetos estratégicos, de manutenção e construção de meios, parte de material de fuzileiros navais específica e do e-navigation. Esse grupo de trabalho produziu vários relatórios, cada subgrupo produziu um relatório que está sendo consolidado pelo Estado-Maior da Armada, que vai gerar, certamente, uma melhoria nesse banco de dados, entre aspas, que a Marinha necessariamente precisa ter para otimizar as suas obtenções. Dito isso, passo para o comandante Josmar. Poxa, Almirante, o senhor já deu toda a deixa sobre o assunto, mas a resposta certa, nesse momento, nós não temos. O fato é que isso já havia sido identificado e a gente tem procurado, como eu falei anteriormente, a Marinha sozinha ela não consegue dar conta disso, as informações e o nível de classificação dessas informações ela vai estar nas empresas e, por sua vez, pela capilaridade, a quantidade de empresas que temos, é muito mais razoável que a gente fale com as grandes associações. Eu vou me permitir também fazer uma menção, eu peço desculpa ao IFI, aos representantes, eu vi que o Major Melo está aí também participando, não sei se ele já saiu, e ao Coronel Afonso, também foi da Força Aérea ali, oficial da reserva, mas nós já havíamos identificado o potencial, à época, de parceria com os clusters e com associações como a BIMAC, a BDI, a BIND, para que a gente pudesse fazer esse mapeamento. Recentemente eu fiz esse contato com o Major Melo, que é o chefe da Divisão de Desenvolvimento Industrial do IFI, e eles estão em tratativas, inclusive, para fazer um sistema. Eu realmente acredito que essa é uma grande iniciativa, ela vem há algum tempo sendo trabalhada. Nós temos dificuldades estruturais de ambos os lados que precisam ser superados, mas o mapeamento, pensando na fase de planejamento, ele é fundamental para que a força consiga
atingir aqueles objetivos e diretrizes que nós apresentamos. Senão a gente fica literalmente cego na execução do planejamento. Então, quanto mais informações nós tivermos e quanto mais alinhados com a indústria tivermos, a gente consegue mover um pouco mais o processo. E eu tentando, não sei se vai virar uma pergunta, mas vendo alguns questionamentos que aparecem, eu posso, inclusive, elencar aí que nós vamos conseguir melhorar a qualidade dos nossos dispositivos, dos nossos documentos, das nossas chamadas públicas, dos nossos projetos de offset. Não pensem que todos os projetos que eu trabalhei ou que eu vi, né, eles foram considerados plenamente satisfatórios. Peço que os senhores reflitam se no meio dos senhores há pessoas que desconhecem o processo. Peço que os senhores reflitam quão complexo é estruturar o projeto de offset, quantos interesses, sejam nacionais, sejam internacionais, sejam de aquisição, porque, na verdade, a gente precisa compreender isso, o processo de aquisição, ele é o principal chamariz. A gente tem uma atenção voltada para a aquisição. Então, pensando numa empresa pequena, ela tem o processo ali, está negociando uma participação de uma aquisição, e de repente chega uma demanda de offset, para tudo e faz um projeto de offset. É complexo, eu sei disso, mas não pense que a força também não passa por esses percalços. Toda força ela também tem grupos reduzidos, tem a gestão do conhecimento na força também ela é complexa. Tudo isso, quando mapeado, registrado, ele contribui para o benefício, para a melhoria do processo. Eu não estou falando isso de boca, porque eu vejo que tem os nossos companheiros aí de trabalho, assim, de labuta no offset. Nós fechamos a porta, nós discutimos muitas vezes, né, porque existe uma lei, como o Almirante Iberê falou, nós precisamos cumpri-la, e sejam as críticas, né, que às vezes aparecem em fóruns, elas nos ajudam a melhorar, mas, acima de tudo, as auditorias que sofremos dos órgãos de controle, elas também mapeiam e nos cobram disso. Então, todos nós prestamos contas. Certamente, todos queremos melhorar os nossos processos. A próxima pergunta, ela diz respeito ao processo de offset que foi incluído na RFP das Tamandaré. Então, a pergunta, são duas perguntas, mas são referentes à mesma coisa, e a segunda é se serão mantidos os offsets que estavam listados na RFP, reforma da rede de eletricidade do Arsenal, novas portas Batel-Pradiques e upgrade da Barroso. Quando título também de pouco de esclarecimento, né? Eu meio que já respondi essa pergunta, mas eu vou tentar ser um pouco mais objetivo. Assim. Eu realmente né, Josmar, eu não li o RFP. Eu digo isso porque quando a gente lê, eu não li, eu não sei se exatamente está assim. E isso chama atenção, certamente. Mas eu li recentemente, porque o contrato e o acordo de compensação das corvetas ela foi assinado, se eu não estou enganado, em março, com eficácia em abril, algo nessas datas, desse ano. E o que eu vi foram transferências de tecnologias num alto nível. Realmente eu não tenho o detalhe se há descrição dessas atividades, como o nosso colega está elencando. O que eu posso chamar a atenção é o seguinte, que eu já vi projetos em que tiveram atividades, sim, né, desse tipo. Mas deixa eu chamar a atenção. Eu acabei de ouvir da indústria que ela tem uma dificuldade para executar um projeto de offset. Será que a gente não pode buscar financiamento para isso? E eu falei, claro que a gente pode. Mas se eu tiver que construir uma sala limpa, se eu tiver que implementar, ou vamos mudar, se eu tenho uma transferência de tecnologia de um sistema que exige uma sala limpa, e a força ela não tem condições de preparar essa sala limpa, o que eu faço? Eu cancelo o projeto porque eu preciso de um processo de 2 anos para botar no planejamento. Então, eu falo assim, olha, eu não quero essa tecnologia porque eu não vou ter a minha sala. Então, né, peço mais uma vez a licença aí de alguns amigos, o offset ele não é para tijolo. Né? Não foi feito para isso. Concordo plenamente com a colocação, que acho que foi esse o efeito desejado da pergunta. O offset,
ele tem as diretrizes, deve atender às diretrizes e objetivos que foi apresentado. Se o projeto, ele atende, aí já é a minha visão, né? Eu não participei da avaliação, mas se o projeto de compensação, ele atender aqueles objetivos, entretanto, se percentual for necessário, desde que não significativo, do acordo, né, de crédito para a implementação, ou seja, preciso construir uma sala limpa. Pô, mas a sala limpa tem ar-condicionado, então, não vai comprar ar-condicionado porque isso não é offset. Ok. Então, a minha percepção é, se o percentual ele não é significativo para a condução do objetivo, que é uma transferência de tecnologia, eu considero válido. E eu, como analista que fui, eu já recomendei o projeto em outras instâncias. Mas se for simplesmente, vamos chegar e fazer uma obra aqui, realmente eu acho que não é essa a intenção. E não foi isso que eu li no acordo de compensação recentemente que passou às minhas mãos. Bom, vamos aqui para mais uma pergunta. Se existem oportunidades para receber offset em projetos de armamento e munições, por exemplo, torpedos. Eu realmente não tenho no momento um mapeamento, deixa eu contextualizar, né? Nós hoje não temos nenhum projeto de aquisição ou de obtenção em armamento leve, e nos demais processos eles seguem a diretriz de uma outra diretoria especializada. E hoje eu não tenho a visibilidade, por isso que eu estou querendo ativar o nosso grupo de trabalho, para saber em que fase estão, ou se temos processos em andamento, em que fase estão. Então, eu vou ficar devendo essa resposta nesse momento, mas isso já tinha sido debatido, o Almirante Birelli prova disso aí, que nós tivemos autorização do diretor para ativar um grupo de trabalho que vai ser coordenado pela DGPEM, e vai envolver as diversas OMs, inclusive o nosso Estado-Maior, para que a gente possa acompanhar um pouco mais positivamente as fases dos processos de obtenção e, consequentemente, de offset, que é o cerne desse grupo de trabalho. Mais uma pergunta, comandante. Elogio a sua apresentação, mas gostaria de abordar um caso particular. Aquelas empresas que produzem componentes que são aplicados transversalmente em vários equipamentos, em vários PROD, né, produtos de defesa, se é possível e como podem essas empresas participar dos processos de compensação? Deixa eu tentar compreender. Talvez a gente tenha respondido, mas vamos lá. Eu estou acreditando que essas empresas elas estão cadastradas já pelo Ministério da Defesa como empresa de defesa, empresa estratégica de defesa. Então, lembrando do comentário que nós já fizemos, a Marinha hoje ela não indica beneficiários para projetos. Sempre questionados, nós falamos que existem empresas que foram avaliadas e cadastradas hoje no Ministério da Defesa, e porque a Marinha hoje nós não trabalhamos com catálogo análogo ao CESAR, que é o Conselho da Força Aérea, nós não temos esse cadastro no momento. Então, o caminho para participar desse processo é a atenção aos processos que estão em chamamento, né? Por exemplo, nós acabamos de ver aí que um dos nossos participantes aí falou que teve acesso ao RFP. Então, se as associações estão tendo acesso ao RFP, é o momento de buscar, né, os parceiros também. Porque quem retirou o RFP é um potencial parceiro da indústria. Mas hoje a Marinha ela não tem hoje uma estrutura para apontar empresas, para apontar grupos de empresas que não sejam as grandes associações. Então, Almirante, eu acredito que isso esteja também parte do nosso grupo de trabalho, né, porque é fazer um mapeamento. A partir do momento que nós conseguimos mapear a indústria, mapear as áreas de interesse, aí nós conseguimos mostrar, né, de uma forma transparente se é possível ter um canal de divulgação dessas informações. Muito obrigado. Eu queria
agradecer a participação de todos. Chegamos a quase, no momento de pico, chegamos a quase 90 participantes. E dizer da satisfação da ABIND em, mais uma vez, trazer a debate um assunto que interessa de perto as empresas, sejam de que tamanho for, pequenas, grandes ou médias. Contamos dessa vez, mais uma vez, com a disponibilidade da Diretoria de Gestão de Programas da Marinha, na pessoa do Almirante Iberê, na pessoa do comandante Josmar, a quem volto a agradecer, Almirante Iberê. Leve o meu agradecimento ao Almirante Rabelo e vamos incomodá-los futuramente. Eu gostaria, mais uma vez, em nome do Dr. Roberto Galo, que teve que se ausentar, de agradecer e aproveitar a oportunidade de dizer que vejo com muita satisfação vários rostos amigos aqui no meu mosaico. Isso é sempre muito bom. A pandemia nos permite isso. A gente vê vários rostos amigos que estão bem. Então, passo a palavra, então, Almirante Iberê, para o senhor, ou primeiro para o comandante Josmar, e depois ele passa para o senhor para os agradecimentos. Por favor, comandante Josmar. Obrigado, Almirante. Eu agradeço a oportunidade e, como nós já falamos no início, né, o offset ele não é uma unanimidade, nós sabemos disso. O que eu queria passar, né, nessa apresentação e conseguir compartilhar com os senhores, que eu espero, é que quando nós apresentamos esse assunto, quando nós ouvimos e buscamos responder aos questionamentos, nós queremos melhorar. A busca é de parceria, a busca de procura de soluções. E certamente que as questões que foram feitas aqui, elas servem para nos mover a um processo cada vez melhor. Não tenham dúvida disso. A DGPEM tem uma das atribuições também de se relacionar com a base da indústria de defesa. Nós já fazemos isso por esse primeiro canal, que é o grupo de trabalho que o Almirante Rodrigo falou. Então, eu agradeço, sim, as colocações e espero ter contribuído, né, para a nossa massa crítica, para essas discussões, e espero que a gente possa se ver no futuro breve para novas rodadas. Então, boa tarde a todos. Obrigado, comandante. Almirante Iberê, por favor. Obrigado, Almirante Rodrigo. Obrigado a todos. Quero externar aqui minha satisfação, como o Almirante Rodrigo comentou, e o comandante Josmar também. Vejo vários rostos conhecidos. É muito bom ver essas pessoas, apesar de nós não termos falado com a frequência até que eu gostaria, mas reiterar a importância e a nossa satisfação e, principalmente, a nossa disponibilidade para sempre que formos convocados por aí, Almirante Rodrigo, estamos a participar aí de encontros, seminários, meetings, como foi o de hoje à tarde. Muito obrigado, estamos à disposição, gente. Agradeço mais uma vez obrigado, mais uma vez obrigado pela participação de todos. Fiquem bem, uma boa tarde a todos.